usar esse... Boa noite, Amaury. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em ordem. Legal, o áudio tá bem? Tá tudo em ordem aí? Tá me vendo Tá me bem? ouvindo bem? Tá sim, tá tudo em ordem. Tudo beleza, graças a Deus. Tudo bem com a família? Tudo bem aí? As coisas? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, não? Tô ouvindo bem. Tá chegando tranquilo o áudio. Eu tô te ouvindo bem. Tá legal o áudio. Tá me ouvindo? Teve algum probleminha de conexão lá, ele vai dar uma... Tenta reconectar, Amaury. De repente essas pequenas... Opa, agora voltou. E não, Beleza? voltou? Isso, agora Tá bem? Tá ouvindo? estou te ouvindo. Tá bom. Então tá bom, maravilha. Então, de novo, muito boa noite, né? Seja muito bem-vindo. Ao pessoal que está entrando, eu peço para que você mande esse aviãozinho aí para mais número de pessoas você puder, para chamar mais gente para a nossa live, para se tornar bem relevante para as pessoas. E já quero te fazer, Mauri, a primeira pergunta, né? Eu quero que você conta aí um breve histórico da sua carreira, para o pessoal que está entrando poder te conhecer, saber de onde veio essa pessoa que já fez tanto aí pelo mercado plástico também como você. Eu trabalhei na General Motors, né? Por quase 42 anos. Quase 42 anos. Eu comecei em 1977, dezembro de 77, e terminei em setembro de 2019. Foram quase 42 anos. Eu comecei jovem até, com 16 anos de idade, na área de finanças. E aí eu comecei a fazer engenharia química com 18 anos, jovem, né? E depois eu ingressei em finanças e ingressei para a área de engenharia de materiais. Lá foram mais de 30 anos na área de engenharia de materiais, onde eu sempre atuei na área de polímeros, borrachas, plásticos, tecidos, espumas, adesivos, linha de costura, vidros, menos metais, menos acabamento pintado e corrosão. Isso eu nunca atuei, né? Mas na área de polímeros sempre atuei, no final, assim, nos últimos 10 anos, 12, 15 anos, eu era coordenador de toda a área de polímeros, e foi uma grande escola que eu tive, eu aprendi muito ali, e trabalhar numa montadora é muito gratificante, e a General Motors, né, é uma empresa que eu tanto me orgulho e eu sempre vou seguir admirando, é uma grande empresa. Sim. Nossa, você trabalhou até com vidros lá na GM? Isso. Nós somos responsáveis por adesivos, né? Então, nós trabalhamos com adesivo de vidro, frita e com vidro também, né? Não tinha que dividir as atividades, né? E uma delas foram os vidros, né? Mas muito mais relacionado com adesivo de vidros, tá? O adesivo de vidros Adesivo foi de vidro. o que pegou bastante, o adesivo de vidro. Nós trabalhamos muito forte com adesivo de vidros, porque antigamente o vidro ele era montado numa guarnição de EPDM, né? E depois, quando entrou o projeto do cadete, nós começamos a colar o vidro, tanto o para-brisa quanto o vigia, né? E foi uma evolução na tecnologia da automobilística, porque colar um vidro não é fácil, não. Parece que é fácil, mas não é. Colar um vidro de uma carroceria não é fácil. É verdade. Não, imagina, você viu 42 anos dentro de uma empresa, você viu a evolução da empresa e a evolução dos veículos também, né? Impressionante. Sim. O que eu acho importante é que, além da evolução da empresa, é claro, a evolução dos veículos, a evolução dos materiais, tá? Então, trabalhar numa montadora, o que é importante de trabalhar numa montadora? É que você vivencia a tecnologia, tá? Se você não, por exemplo, se você é um fornecedor de peças que não fornece para uma montadora, você vai ficar atrasado, não tem jeito. Porque a montadora, ela está sempre na frente com novas tecnologias, novos materiais, novos processos de produção. E nós temos também as legislações, porque cada dia que passa mudam as legislações. Tá? E cada vez que muda a legislação, você tem que mudar o material, não tem jeito. Tá? Você tem que se adequar aos materiais. Então, os materiais estão diretamente ligados com as mudanças de legislação.
Eu falo isso por causa dos que nós vamos ter em 2022, agora, né, 2022, 2023, o PROCON VL7, tá? O PROCON VL7 é uma nova legislação que nós vamos ter aí para toda a parte de evaporativo, né? Emissões evaporativas. Quando você muda uma norma de emissões, que é o caso do PROCON VL7, você vai ter que mudar materiais, tá? Você vai ter que trabalhar com novos materiais, novos processos, novas construções. Não tem jeito. Isso é um fato, né? É fato. E a indústria automobilística, ela sempre exige demais, né, dos seus fornecedores. É sempre muita velocidade, muita tecnologia, muita inovação, né? Então, realmente, o cara, para conseguir fornecer para o montador, ele tem que estar muito à frente aí dos seus concorrentes, normalmente. Né? Isso é bom, isso é muito bom, porque a gente está sempre aprendendo, todo mundo está aprendendo, tanto os fornecedores de matéria-prima, o fornecedor de matéria-prima aprende, tá? O sistemista aprende, o fornecedor de cada subcomponente aprende, e nós aprendemos também. Tá? Então, é uma grande escola. Trabalhar numa montadora é uma grande escola, assim como numa indústria aeronáutica, né? É uma grande escola. Não tenho o que falar. Tá? Maravilha. Eu aprendi muito, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender muito lá, e eu sempre tive todo o apoio da minha direção, dos gestores, da gerência, dos diretores, sempre apoiaram com equipamentos, porque não adianta você trabalhar no laboratório de engenharia de materiais se não tiver equipamento. Sim, sem equipamento você não faz nada. Você não faz nada sem equipamento. Então você tem que investir em equipamentos de laboratório, tá? Em alta tecnologia, e se a montadora não tiver esse foco, também ela fica para trás. Porque tudo lá vai depender da matriz, e nós não dependíamos da matriz. Nós éramos capazes de executar, na época, todos os ensaios químicos, físicos, físico-químicos, durabilidade, simular mesmo o que ia acontecer no veículo, no laboratório, e no sistema nosso, todo esse sistema que nós temos de elementos finitos, né? Cálculo de elementos finitos. Sempre foi ali em São Caetano, ou você trabalhou em outras unidades da GM? Eu sempre trabalhei em São Caetano do Sul, na engenharia experimental. Ela não fica no portão principal, ela fica, não sei quem conhece o ABC, fica na Avenida dos Estados, a engenharia experimental. Lá é o local onde se constrói os protótipos, né? Todos os protótipos dos veículos se constroem lá, tem uma linha de produção de protótipos, depois esses protótipos eles são camuflados, vão lá para o campo de provas, fazendo todos os testes, e validar. Nós trabalhamos em validação de protótipos com o Hammer H3, o Hammer H3 nós validamos todo e aí foi vendido, comercializado e vendido na América do Norte e México, né? Mas toda a validação foi feita por nós. Foi feita por vocês. Não só do... É isso. Vamos entrar no termoplástico propriamente dito, né? Que é o que interessa ao nosso público aqui. Como que você tem visto, né? Você ainda mais que teve tanto tempo ali vendo a evolução dos carros, e a gente vê que cada vez mais você tem termoplásticos no veículo, né? Isso ao longo dos anos, né? A gente vai vendo as substituições, e até tinha, se eu não me engano, alguns tipos de carro da Renault, que eu me lembro bem, que as duas laterais, inclusive, eram de termoplástico, né? Então você já tem... Hoje você tem coletores de ar, de motor, de termoplástico, mas fala um pouco dessa evolução que você viu no tempo que você teve lá e no conhecimento que você tem, Maurício. Nós temos que tomar cuidado também, que os vilões viraram mocinhos, tá? Então, e os mocinhos, coitados, né? Eu sou como eu vivenciei muito isso, o PVC, ele teve uma fase tão ruim, que eles queriam abolir o PVC dentro do carro. E hoje, substituir o couro pelo PVC. Tá? Então, esse aí, de vilão para homem do bem, né? Assim. E o outro também é o tanque metálico, né? O tanque metálico, ele foi tão criticado, e agora com o PROCON VL7, nós estamos trabalhando com montadoras, nós estamos falando que elas só vão especificar nos veículos tanques metálicos, tá? Então está passando do tanque plástico para o tanque metálico. Está voltando. Tá? Então isso daí, você fala, está voltando. Está voltando por quê? Para atender evaporativo.
que acontece com o evaporativo, né, só para o pessoal ter uma ideia, é quando você enche o tanque do carro, né, com combustível, existe uma permeabilidade, tá? Então, se você deixar o carro, o veículo, numa temperatura ambiente de 38, 40 graus, e mais, quando existe a queima do combustível, né, mas o que volta no tanque de novo, o tanque fica em torno de, o combustível fica em torno de 55 graus Celsius, tá? Quando ele vai e volta, e o diesel também. Isso que faz com que o combustível se oxide. Tá. Então, o combustível oxida, gera peróxido, e o que ataca os polímeros são os peróxidos, tá? Então, quando você fala, olha, uma borracha nitrílica não pode ser mais utilizada. Por quê? Porque o combustível hoje, com a injeção eletrônica, injeção direta, né, ele volta para o tanque de novo com uma temperatura alta e vai e volta, o que não queima volta, e aí ele gera peróxido, e quando gera peróxido ataca muitos polímeros. Foi aí que nós tivemos que mudar muitas borrachas. Hoje nós não podemos mais usar borracha nitrílica para a linha de combustível, principalmente para o biodiesel, né? O biodiesel envelhece, gera peróxido, ataca a borracha nitrílica. Então aí você tem que partir para outros polímeros. Os tanques, os tanques de termoplástico são de que hoje? Então, hoje, o que acontece? Para atender, o que aconteceu? Antigamente, você sabe, né? Os tanques eram metálicos. E aí veio aquela... sempre o foco das montadoras é reduzir massa, né? Reduzir massa para reduzir combustível, para queimar menos combustível fóssil e CO2, aquela história consumo de energia, consumo de gasolina, tudo mais, né? Isso. Então, é lógico, né? O tanque metálico, ele tem, o aço tem uma densidade maior que o plástico, tá? Mas quando eu falo isso, gente, que o pessoal não pode fazer uma conta de 1 para 1, tá? E o alumínio é mais leve que o aço. Poxa vida. Eu tenho uma bicicleta de aço e tenho uma bicicleta de alumínio. Se você fizer a comparação das duas, vamos chutar não, vamos estimar. Vamos falar que o aço é 10 e o alumínio é 5, vai, um número bonito, metade. Não quer dizer que se a bicicleta pesar 100 quilos, a outra vai pesar 50, tá? E eu falo isso para a roda de aço e a roda de alumínio. Vamos imaginar que o aço, a densidade do aço seja 10 e a do alumínio seja 5. Não é isso, mas para entender melhor. Então, se você tivesse uma roda que pesasse 100 quilos, então você vai falar, não, a outra de alumínio vai pesar 50. Não, porque a espessura da parede tem que ser maior. Então, a relação não é 1 para 1. Eu gosto de enfatizar isso, porque a relação não é 1 para 1. Assim como o tanque metálico, a espessura da chapa do tanque metálico, ela é menor do que a espessura da chapa do tanque plástico, tá? Então, a relação não é densidade por densidade. Não é densidade por densidade. Ele é mais leve. Então, o que acontece? Muita gente fala, roda de alumínio, roda de alumínio. Existem rodas de alumínio que quase pesam o peso do aço, ou mais. Então, tem que tomar muito cuidado. É mais leve o aço, mas você tem que mudar a estrutura. Não tem jeito, não tem mágica para isso, tá? A bicicleta é assim, tá? A bicicleta também é assim. A bicicleta de alumínio, então quer dizer que a bicicleta é mais leve. Não, a estrutura dela é maior, você pode ver. A estrutura, e para o veículo, tá? Então, o que aconteceu? No começo era tanque de aço, passaram para plástico. Quando passou para plástico, era o monolayer, que nós chamávamos, que era o polietileno de alta densidade, tá? Tudo bem, nota 10, é mais leve e tal. E tem uma vantagem, né, que você consegue, com o tanque de plástico, como ele é soprado, você consegue pegar, fazer um volume maior, tá? Você tem uma liberdade maior de sopro, né? Então você pega as entranhas, para quem não sabe, o tanque de combustível, ele fica, quem senta no banco de trás, senta em cima do tanque. Tá? Então ele pega todas aquelas entranhas, então você consegue um volume maior, né, de combustível lá dentro e consegue uma autonomia maior. Tá? Isso é um fato. E ele tem uma densidade menor. Só que, para atender às legislações, que cada dia foi crescendo mais, mas ficando mais apertado, do evaporativo, chegou uma hora que o polietileno de alta densidade, ele é permeável ao combustível. Tá? Então, se eu te falar, grosso modo, o combustível atravessa a parede do tanque e vai para a atmosfera. Isso é fato. Assim como uma banheira de tanque gargalo, o combustível atravessa a parede dela e vai para a atmosfera. Isso é fato. Assim como o MRA, onde está
a bomba de combustível, aquele anel de vedação, o combustível atravessa e vai para a atmosfera. E é isso que mede na câmara, que nós chamamos de shed test. Tá? Entendi. É ali que a gente mede. Atendeu o Procon VL7, aí depois veio o tanque polietileno de alta densidade. Aí o que aconteceu? Começou a ficar mais rigoroso, tivemos que mudar para o multilayer, o multicamada. Então ele é um soprado e a barreira, nós chamamos sempre, barreira é aquilo que segura a permeabilidade. A barreira de EVOH, tá? O etileno vinil álcool. Para o tanque de combustível, é EVOH. E aí, ele tem várias camadas. Ele tem uma camada de polietileno, então ele acha que tem 6 camadas esse tanque. A barreira é EVOH. Então ele tem uma camada de polietileno de alta, ele pode ter ele tem uma camada de material remoído, tá? E quando eu falo remoído, o pessoal confunde muito com reciclado. Não pode ter material reciclado. O processo de sopro, não sei se vocês conhecem o processo de sopro, é um processo que tem muitas rebarbas, tem muito... você vai ter muita rebarba. Aquela rebarba você pode moer e utilizar novamente. E soprar de novo como mais uma camada. Então tem uma camada virgem, tem uma camada remoída, que a gente chama de regrind, né? Regrind. Então tem a virgem, a regrind, depois vem o EVOH. Depois vem de novo a virgem, a regrind, você entende? Então ficam 6 camadas. E a barreira mesmo, que segura o combustível, a permeabilidade, é o EVOH. Aqui é um material caríssimo, tá? Material caríssimo. Tá? E depois, agora, para atender o Procon VL7, o que você precisa mais? Precisa ter uma mangueira tanque gargalo. Antigamente, agora eu vou falar da mangueira. Mangueira tanque gargalo. E respiro primário, respiro secundário. O que é o respiro primário? Você está enchendo o tanque, tem ar no tanque. O ar tem que sair para algum lugar, então ele sai pelo respiro primário. Tá? E o secundário? O secundário, quando você deixa o carro numa temperatura ambiente aí de 38 graus, 50 graus, o vapor ele vai para o canister absorve, o carvão ativado do canister absorve. Absorver é ficar na parte externa, não é absorver, é adsorver. Sim. E aí ele de vapor, né, ele vira líquido e líquido volta para o combustível. Então fica um circuito fechado mesmo, selado. Então as mangueiras, tanque gargalo, respiro primário, respiro secundário, tiveram que mudar também. Elas eram de borracha nitrílica, tá? NBR, um reforço têxtil e uma camada de neoprene. Isso daí não atendia, depois chegou uma hora que não atendia mais os testes de evaporativo, tá? Tinha que mudar. Aí mudamos para o fluorelastômero, mais conhecido, o pessoal conhece muito de Viton, né? É o Viton. Eu não posso falar porque eu estou direcionando para a Dupont, né? E tem os concorrentes dela, né? Uma vez eu fui numa apresentação de um concorrente da Dupont, e o cara falou, mas esse Viton aí, não é esse Viton aí, esse aqui eu fui. Então, e é o Viton que entrou, o Viton que tem uma permeabilidade menor. Só que hoje nem o Viton está aguentando mais, entende? Para atender essas normas, então entrou o THV. O THV é um material, é uma película de 0,2 milímetros coextrudado. Então você tem várias camadas com extrusão. E aqui no Brasil ninguém produz, tá? O diâmetro interno é 38 milímetros. Você tem a primeira película de nitrílica ou de fluorelastômero. A segunda de THV e a terceira de polietileno clorado ou a epicloridrina. Aí você fala, pô, mas você falou que não usava mais nitrílica e nem fluorelastômero. É uma película de 0,2 milímetros que serve para dar o grip, para segurar no gargalo, nos 2 bocais, segurar. Porque senão fica plástico com plástico, mesmo com a abraçadeira, ela gira, ela permeia por ali. Entendi. Então, essa película é só para isso, é só para dar o grip, dar a firmeza nos 2 bocais, onde vão as braçadeiras. Porque senão ela gira, não tem jeito. Plástico com metal gira. E permeia por aí. Girou quer dizer permeou por ali. Sim. Então, nós mudamos para o THV, eu não vou falar o nome inteiro dele, mas eu vou falar só a letra T, né? T, que é o tetrafluoretileno, né? O tetrafluoretileno é a família do PTFE, politetrafluoretileno.
Então é da família do Teflon. O resto é vinilideno fluorado, né? E o H é o hexafluorpropileno. Então, são materiais de altíssima... O quilo do THV custa $70 aqui no Brasil. $70. Imagina. A película é 0,20 milímetros. E tem um concorrente dele também, né, de uma empresa japonesa. O THV só 3M faz, né? E tem uma empresa japonesa, Daikin, que faz um concorrente dele, que também atende, mas também não passa de... Não vai falar que é barato, né? É $75 o quilo, $70 o quilo. É coisa muito cara, né? E tem que atender. E a montadora paga, porque se não pagar, não atende. Não atende as normas. E vamos falar de algumas outras substituições de metal, né? Por exemplo, as pedaleiras do freio, do acelerador, antigamente sempre era de ferro, né? De metal. Hoje grande parte você vê de termoplástico, né? Isso. O que aconteceu com essa mudança aí, eu posso dizer o seguinte, nada é um para um, tá? Nada é um para um. Quando você muda o material, você tem que mudar a geometria. Então, você tem que fazer o cálculo de elementos finitos, tá? Nada é um para um. Então, se você tem uma chapa de aço curvada, que é o pedal de embreagem ou o pedal do acelerador, não vai fazer a mesma chapa curvada de poliamida com fibra ou PP com fibra, que vai dar o mesmo resultado. Então, você pode ver que ela é mais larga, ela tem umas ranhuras diferentes, ela é totalmente diferente. A geometria da peça é totalmente diferente. Tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, quando eu comecei nessa área, em 1990, quando lançamos o Ômega, né? Nós começamos com a bomba de combustível dentro do tanque. Tá? Para nós era um absurdo, uma bomba de combustível elétrica dentro de um tanque. Né? Hoje é normal. Mas imagina o primeiro dia... Ela é poliacetal, não é? As bombas são de poliacetal, não é? Poliacetal, mas ela tem uma engrenagem ali toda, que faz... e tem a parte elétrica lá dentro do tanque. Imagina nós, da engenharia de materiais, da engenharia mesmo, quando nós vimos a primeira bomba de combustível dentro de um tanque, né? Um carro protótipo. Com 2 fios ali, né? Você fala, assim, vai dar certo. Vai explodir essa porcaria aqui. E aí, no primeiro veículo nosso, nós não colocamos dentro, nós colocamos fora. Que foi o Cadete, e nós colocamos fora. E aí nós percebemos por que ela era dentro, né? Ela tinha um motivo para ser dentro, né? Quando você fazia fora, você ia colocar 3 coxins ou 4 coxins, que ela vibrava demais. Então, via muito barulho para a carroceria e para o carro. Então, fica aquele barulho irritante, né? E segundo, que ela esquenta demais, ela aquece muito. Então, o próprio combustível refrigera a bomba, né? Então, por isso que ela é lá dentro, né? Faz menos barulho, ela é lá dentro. Bom, mas enfim, lá dentro, nessa bomba tem uma mangueira de fluorelastômero, né? E nós trabalhamos forte para substituir ela. Aí os que eram contra falaram, não, você nunca vai substituir uma borracha, um tubo, uma mangueira de borracha por um plástico. Porque a borracha ela é mais flexível e o plástico é mais rígido, né? Vai trincar. É lógico, isso aí é a teoria, né? Porque o cara está pensando que ele vai fazer uma mangueira ou um tubo igual é a tubo de borracha. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos sanfonado. Nós pegamos um tubo igual a borracha, só que de vez de ser o tubo reto, né? O tubo todo sanfonado. Não esses de conduíte de casa. E aí o que acontece? Poliamida resistiu muito bem, sanfonada trabalha bem, porque ela tem uma flexão boa, um movimento relativo bom. Né? Então, você tem que sempre pensar de outra forma. Se você quiser mudar um material e pensar do jeito que ele é, você não vai para lugar nenhum. Tá? E assim começou com os pedais. Então, quando nós começamos com as pedaleiras, nós começamos com a poliamida, o nylon. Poliamida com fibra. E trabalhamos muito forte com a poliamida com fibra e começamos com a poliamida com fibra. Mas só que depois nós vimos que é o seguinte, a poliamida é excelente, lógico. Só que com fibra também é excelente. Mas aonde vai temperatura acima de 150 graus, 140 graus? Porque o PP... Até uns 120, 110 trabalha normalmente, 110 graus trabalha normalmente. E a poliamida para 140, 150. Né? Mas por que não podemos trabalhar com PP? Porque dentro do habitáculo do veículo, né, no pedal da embreagem, não chega a 150 graus nunca. Tá? O máximo que chega ali é 85 graus, tá? 90 graus no máximo. Aí nós começamos a trabalhar com PP e hoje tem muitas montadoras que usam PP com fibra.
no pedal de embreagem e no pedal de acelerador. No pedal do freio, não sei se você gostaria de ter um carro com pedal, o pessoal tem medo, né? Um pedal de freio de plástico. Mas já existe, tá? E nós já desenvolvemos isso, não tem problema nenhum. E tem o híbrido também. Então, quando você não consegue uma tecnologia só polimérica, você trabalha com híbrido. O híbrido é metal, alumínio, né, o aço e o plástico. Né? Tá certo, nós já temos isso pronto. É que aí depois eu saí da GM e tal, então o projeto está lá, mas eu estou trabalhando em outras frentes, né, com outros híbridos para o pedal do freio. Tem veículos que... O meu sonho ainda é desenvolver, eu já está quase pronto, né, o pedal de freio de material polimérico, ou híbrido ou polimérico. É o meu... Eu gostaria de ter o pedal de freio também polimérico. Que legal. Foi muita evolução, né? A gente tem um material da Celanese, que a tampa do coletor de ar do UP não é mais também poliamida, são PPs com carga, né? PP com carga que já fez. Isso, mas aí você tem que fazer o cálculo, você tem que fazer exatamente isso. Você precisa saber a temperatura que é na região. Porque se você falar que é 180 graus, você não vai conseguir. Mas se você falar que é a temperatura do melting point do PP, ou 15 graus a menos do ponto de fusão do PP, você pode trabalhar tranquilamente. É lógico, depende do motor, né? Lógico. Mas, com certeza, o coletor de admissão, hoje dos nossos veículos, que eu trabalhava lá, é poliamida com fibra, né? Mas você pode usar o PP com fibra, depende do motor, tá? Se for um motor 1.0, você pode usar o PP. Tem que fazer o teste, tem que fazer o cálculo, né? Mas com certeza dá para fazer isso. E os painéis hoje, a parte dos painéis, a gente vê que tem muito plástico. Ali grande parte é o quê? A maior parte, o que acontece? Isso daí essa pergunta sua foi muito interessante, porque principalmente os painéis de porta, tá? O painel de porta, a maioria é PP, tá? PP-PE, tá? Então, o que acontece com o PP no crash test, tá? O PP no crash test, quando você faz o crash test lateral, né? E quebra o painel de porta, ele não pode formar, nós chamamos de sharp edges, que são pontas cortantes, né? Pontas cortantes, né? Cantos portudos, cantos edges, bordas pontudas, né? O que acontece com uma borda pontuda? Você tem 6 airbags do carro, e aí você tem um polímero que forma uma ponta que parece uma faca e que penetra no rim, no estômago, no órgão, né? Te mata por ali. Então, não pode. Ela pode quebrar, então hoje nós usamos o EPDM, tá? Você usa PP e EPDM. O EPDM é uma borracha, né, um termofixo, mas qual é a vantagem dele? Ele quebra, mas não forma o sharp edges, não forma as bordas pontudas, né? Porque é um PP modificado, né? É modificado. Então, nós já machucamos muito dummy lá, sabe? Os testes, né? Os pilotos de teste lá, né? E nós vimos que não pode, não tem jeito. E o painel também é PP hoje? O painel é PP, né? Pode propilhar. Mas é PP com carga, geralmente PP com carga é PDM, né? Não, sim. O que acontece nos veículos é o seguinte, nessa região, nós temos que fazer uns testes, que são os 5 principais de dentro do veículo, tá? É o odor, o fogging, o interior emissions, o VOC e o SVOC. Tá? O que acontece? Hoje, essa região do painel de instrumentos, e atrás, para o veículo sedã, onde você tem o vidro assim, bem 45 graus, aqueles apoios de cabeça, tá? Que são hoje de vinil, né, de PVC, e já foram de couro ou de tecido, né? São as regiões mais críticas, e o volante, aquela parte de cima do volante, tá? Aquela meia-lua de cima do volante. Tá. A temperatura aí chega a 105 graus Celsius, tá? 105 graus. Então, nessa temperatura, o que acontece? Nós medimos o fogging. O fogging é um embaçamento.
Tá? Então, o plastificante do PP, por exemplo, ele não pode exudar, porque o que acontece é o seguinte, quando você está numa temperatura de ambiente de 38 graus Celsius, das 10 da manhã às 2 da tarde, o ambiente do carro fica a 105 graus Celsius nessas duas regiões que eu falei, no painel e lá atrás dos apoios de cabeça ali, né? O que acontece? Os plásticos começam a exudar já algum plastificante, tá? Na hora que você, nessa temperatura, já começa a sair exudar algum, é o cheiro do carro novo, né? E esses vapores de plastificantes, eles querem se condensar. A tendência, ele não quer ficar no estado vapor, ele quer ficar no estado líquido. Então, o que ele vai? O vapor ele vai para a região dos materiais mais frios do veículo. Tá? E qual é o material mais frio de um veículo? São os vidros. Então, eles condensam nos vidros. Quando eles condensam nos vidros, é a mesma coisa que você pegar óleo e passar no vidro. Então, imagina você um carro estacionado, é o fog. E o fog dá distorção de imagem. Então, imagina que você deixou o carro no estacionamento o dia inteiro, né? E aí foi pegar o carro, foi para a praia, pegou ainda mais uma neblina e mais o embaçamento que já está do óleo lá. Né? Então, isso daí é um teste que as montadoras fazem e tem um número que pode exudar, tá? O quanto pode exudar de vapor vapor de plastificantes, né? Esse aí é o fog. Mas, além disso, tem o Interior Emissions e tem o SVOC e o VOC, que são muito importantes. O VOC são os compostos orgânicos voláteis. São aqueles compostos que, a hora que você entra no carro, pode te arder a vista, pode te dar um cheiro ruim, pode te, um gosto ruim na boca, tá? Isso aí nós banimos, tá? É o famoso cheiro do carro novo, tá? O cheiro do carro novo não faz bem para o ser humano, não faz bem. Então, nós banimos isso aí. Então, isso aí é o SVOC, é o VOC, composto orgânico volátil. E agora nós já entramos com os semivoláteis, compostos orgânicos semivoláteis. Então, não pode ter aquele cheiro, por exemplo, daqueles tapetes de borracha, tá? Que fica exudando dentro do veículo. E as montadoras, o que acontece com as montadoras? Elas se preocupam com tudo isso, tá? Se preocupam com tudo isso. Com certeza tem uma lei para isso. Só que elas não, a maioria ela não vende ou não entrega o veículo com aqueles tapetes de borracha. Tá? E quem entrega o veículo tapete de borracha? Como cortesia, a concessionária. Né? E às vezes o cara, vou te dar um brinde. E aí, de repente, ou senão você compra isso aí, você compra isso daí numa loja aí de um hipermercado. Tá? Você acha que o cara do hipermercado fez os compostos orgânicos voláteis, viu o VOC, viu o FOG? Não viu nada. Aí um carro que você produziu pensando em tudo isso, né? Aí você vai no hipermercado e compra um jogo de tapete, paga R$50, aquele cheiro horrível, danado, e aí o cara leva o carro na concessionária e reclama, né, que está um cheiro ruim. Mas é o cheiro do tapete que ele comprou, né? E nós temos que pagar por isso. No Brasil, como não tem muita legislação, muita gente ainda põe a logomarca da montadora no tapete de borracha. Tá? Então o cara põe a logomarca, isso aqui é aprovado por a empresa, nada. E o que acontece nos compostos orgânicos voláteis, né? E os semivoláteis. E aqui também, um que mudou muito, que nós fizemos um grande trabalho, foi a mudança do couro natural, né, para o couro sintético, que é o vinil, o PVC. E nós entramos forte nisso. Hoje, o que é de couro ainda é o volante ainda é de couro, e a manopla de câmbio é de couro, né? Mas a parte interna do volante é uma espuma é um CPU. Não, é poliuretano, né? É poliuretano. É um tubo de aço, né? Meia cana de aço. É poliuretano e depois ele é costurado no couro, né? No couro, E o couro ali, por quê? Porque ainda é um material que mais resiste ao suor, tá? Suor, perspiration, né? Existem o que ataca muito o couro é o protetor solar e o repelente de inseto, tá? O sunscreen and insect repellent, né? São os testes que a gente faz. Porque eles têm alguns compostos ali que atacam, na verdade, o poliuretano do couro, né?
Então, são testes muito rigorosos, são testes muito rigorosos. Se você olhar uma daquelas publicações que eu fiz no Instagram, ou então no LinkedIn, né? Eu falo muito sobre que os testes mais rigorosos para o couro são os testes de repelente de inseto e protetor solar. E esses cremes de mão também, né? Uhum. Cremes de mão, né? Eles atacam, né? Com o sol, com o UV, atacam o couro. Mas hoje e nós fazemos as montadoras têm um produto químico que ela prepara, que é o suor artificial, e tem um produto químico que é o repelente. Nós temos o suor artificial, né, que é um padrão nosso, né? Como é que você faz um teste? Nós temos o suor artificial. E nós temos também o repelente de inseto, os principais componentes que atacam as peças plásticas do repelente de inseto e os principais componentes da peça plástica que ataca, que o protetor solar ataca. A gente mistura os dois e faz uma formulação. Isso é um padrão, nós temos padrão isso aí. Que legal. Fazendo isso. Que legal. Isso porque a gente vê aqueles volantes de TPU, ia passando o tempo e ia soltando, né? Ele vai desmanchando se é TPU direto. O que acontece ali, antigamente não acontecia isso, né? Mas devido à formulação agora exigir que tem que ser base água, né? Já deixa um pouco o produto, mas você não pode mais usar um solvente para fazer o poliol isocianato, então tem que ser base água. E aí o suor, não tem jeito, o suor, protetor solar, eu não posso falar, mas o álcool em gel também ataca. Né? Toda vez que tem álcool em gel, campanha de álcool em gel, você pode ver que aumenta a incidência de falha de volante desses. Porque não aguenta, isso aí é característica do polímero poliuretano. Tá? Poliuretano odeia álcool, né? Então, isso aí. Esses dias, higienizando o carro, que agora a gente fica tendo que higienizar o carro, eu passei assim numa parte perto do rádio, pronto, já ficou tudo branco as laterais ali, eu falei, pronto, estraguei o polímero do painel. O pessoal usa muito também, nós temos algumas películas, algumas proteções em silicone, né, em poliuretano, nos faróis. Mas o pessoal usa alguns detergentes que agridem muito no posto de gasolina para lavar baú de caminhão. Então, mesmo que ele usa para lavar baú de caminhão, ele usa para lavar o carro. Aí ele arranca tudo, né? Porque não há farol de policarbonato que aguente aquilo, né? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho das borrachas termoplásticas, né, também, que foi algum tema de algumas perguntas aqui para a nossa live. A gente, no começo, lá atrás, um veículo praticamente só tinha termofixos em termos de borracha. E também houve uma substituição bem grande, né, Mauri, das borrachas termoplásticas, né? Você que é especialista nessa área também. O que eu posso falar das borrachas termoplásticas, eu posso falar que o pessoal generaliza tudo, né? Sim. Eu posso falar só de 3, tá? No veículo só tem 3 borrachas termoplásticas, que é a borracha termoplástica poliéster elastomérico, tá? Que é o nome comercial dele, que o pessoal usa muito, é o Hytrel, né? Ele vai nos boots do semi-eixo. Ele é um copoliéster, nós temos, né? 2... É o copoliéster, né? O copoliéster elastomérico, né? Vocês, não sei se vocês têm lá copoliéster elastomérico. Ele vai nos boots, ele é muito caro esse material. Sim. Ele vai nos boots do semi-eixo. Cada semi-eixo tem 2 boots. Então nós temos 2 semi-eixos do carro. Então nós temos 4 boots. O boot que vai do lado da transmissão, ele é idêntico, o formato dele é idêntico ao boot que vai do lado da roda, né, do lado da roda. O da transmissão, ele é neoprene, tá? Porque a temperatura é mais baixa, 100 graus ali, 100 e poucos graus, o neoprene aguenta. Só que do lado da caixa de roda, ele tem que ser de Hytron, que é um poliéster elastomérico, e exige até uns 160 graus. Mas por que isso? Em descida de serra, você está freando o veículo, a temperatura lá chega a mais, no disco de freio, a temperatura chega a mais de 200 graus, tá? Tanto é que você vê muitas calotas saindo na serra, porque o polímero não condiz, né?
ele está preso nos parafusos da roda. E quando você está freando, é onde você mais vê calota em acostamento e em descida. Descida de serra. Porque o polímero, o cara, com certeza, o cara especificou o polímero errado ali, tá? E não foi a montadora que eu trabalhei. Com certeza. Então é isso. E aí o que acontece? O poliéster elastomérico ele vai nos boots do lado da roda. O outro que a gente usa mais, o que mais usa, é o EPDM com PP. Tá? É o outro que o pessoal comumente costuma chamar, né, de santoprene. É o TPV, né? É o TPV. E tem o TPS, né, que é o SEBS. O estireno, butadieno, etileno, estireno. Tá? Esse daí, muitas montadoras não gostam de usar ele, não gostam. Tá? Eu só uso ele se eu conhecer a composição do produto e ver o que tem lá dentro. Porque ele é mais barato que o EPDM com PP. Ele é mais barato que o TPV. Tá? Eu não sei se vocês, lá onde você trabalha, tem o SEBS. Tá? Tem. Mas o S... A linha de TPS, tem. Tem o SBS. Geralmente é uns $2 mais barato que um TPV, normalmente. Isso. E a hora que você vê, eles parecem iguais, né? Sim. Eles parecem iguais. Engraçado, né? Só que na hora que você tem ele dentro do veículo, a 105 graus que eu te falei, se ele não tiver uma composição, né, uma formulação muito boa, o americano chama de oil bleed out, né? Que é o sangramento de óleo. Ele sangra o óleo, ele migra o pacificante, e ele fica muito pegajoso. É o TPF. O pessoal vê muito isso em binóculo, binóculo que o cara guarda binóculo em casa, esses cabinhos, outro dia eu estava com um cabinho de fone de ouvido, eu falei, isso aqui é SBS, está grudando na mão, sai colando. Aí não adianta você passar detergente, que aquilo é um SBS bem vagabundo, né? E é o problema do SBS, e muitas montadoras não querem o SBS. Então aí sim já vem o EPDM com PP, ele é mais caro, mas eu como montadora, né, eu recomendo só o EPDM com PP. O EPDM ele é mais, ele é mais resistente também, né? O EPDM ele é uma borracha mais forte. Ele trabalha ele trabalha com temperaturas mais elevadas e ele migra menos plastificantes. Mas quando você fala em TPV, e aí você tem que comparar um EPDM, né? Porque o que era antigamente, antes do EPDM com PP, né? Nas montadoras? Era justamente o EPDM puro, que é o termofixo. Sim, o termofixo. E o que aconteceu? E aí o que o cara faz? O cara faz uma conta, aquela conta que eu não gosto de fazer. Ele vê quanto custa a matéria-prima EPDM e quanto custa a matéria-prima santoprene, EPDM com PP. Aí ele fala, o EPDM é mais barato. Bem, só que ele não calculou, ele não fez o payback de tudo. Para você fazer um EPDM termofixo, quanto que você comprou um Bamburi? Você comprou um cilindro. Você comprou um Bamburi, você comprou um cilindro, você comprou um bat-off, né? Você tem uma linha de produção muito mais comprida, você precisa de mais mais área no seu... Quer dizer, essa conta o cara gasta mais gente, gasta mais energia, gasta mais tudo. Então, o cara tem que fazer essa conta certa, né? A hora que ele fizer a conta certa, o santoprene vai ficar um pouco mais caro. Mas as montadoras, de novo, elas preferem dentro do veículo, por quê? O santoprene, o EPDM com PP, ele tem um toque mais gostoso, tá? Então, um botão de rádio, o lugar que você toca, ele tem um toque, o soft touch, né? Aveludado, né? Ele tem um toque mais aveludado. Ele não tem o blooming, ele não migra e fica todo esbranquiçado. O acelerador não migra dele, ele não tem, né? Então ele não fica esbranquiçado, tá? O VOC dele é baixíssimo. O SVOC dele é baixíssimo. O odor dele é quase zero. E o fog é nulo. Então, de novo, odor, fog, VOC, SVOC, interior emissions, ele já ganha do EPDM. Tá? Ele já ganha. Ele tem uma resistência ao ozônio. A resistência ao ozônio dele é muito... Sim. Eu ainda acredito que em termos de custo, né? Porque imagina, se você fez lá um tubo ou estrudou uma peça e deu algum problema em termofixo, é lixo, né?
É lixo. Uma peça que custa Isso, exatamente. R$30, saiu um problema na ponta, é lixo. Já com EPDM, não. O cara moe e uma parte disso volta Isso. para o processo. Exatamente. Nós falamos disso aí, eu até estava escrito aqui na minha cola, né? Porque eu estou com uma cola aqui, você não está percebendo, mas. É que senão eu não vou lembrar de tudo. Né? E a processabilidade dele é muito boa. O ultravioleta dele é excelente. E a reciclabilidade, tanto no End of Life Vehicle, que é o final de vida do veículo, quanto no processo de produção. O que acontece no processo de produção é aquilo que você falou. Todas as rebarbas você pode remoer e reprocessar. O EPDM não. Tá? Outra coisa que é importantíssima, mas importantíssima nos TPVs, EPDM com PP, padrão de cor. Borracha, você não consegue manter padrão de cor. Uma hora é vermelho, uma hora é avermelhada, uma vermelha mais escura, vermelho mais claro, amarelo mais claro. O TPV você consegue manter porque ele tem a característica do plástico. Ele tem a processabilidade do plástico e as características de uma borracha. Tá? Não existe uma norma que o carro precisa ter não sei quando aí, agora não me fugiu a data, que ele precisa ser totalmente reciclado hoje em dia? Tem uma norma, a General Motors tem, chama End of Life Vehicle, e Recyclability and Recoverability. O Recyclability and Recoverability, ele significa o seguinte, quando você projetar um veículo, você já tem que projetar ele de uma forma tal que quando você for desmontar, vai ficar fácil para desmontar. Tá? Por exemplo, o que é muito complicado hoje é aquela alma de aço que tem nas guarnições de porta primária. Ela tem uma alma de aço, tem uma borracha densa e tem um tubo de EPDM, tudo de EPDM, né? De EPDM esponjoso. Nós chamamos de guarnições primárias das portas, a primeira. Essa daí nunca vai ser substituída por TPV. Nunca, nunca, nunca. Porque o TPV tem uma desvantagem, ele tem um monte de desvantagens, né? E uma delas é o Compression Set. A deformação permanente do TPV é muito ruim. Então, se você tiver uma esponja de TPV e ficar com ela na porta, é um bulbo, né? E a porta fechada, e abre a porta, e fecha a porta, com temperatura, ela vai... O compression set dela é horrível. Tá? Então, essa guarnição primária sempre vai ser de termofixo, que é o EPDM. O EPDM é excelente para compression set. E aí, o que acontece? Só que ele tem um problema também. Ela tem uma alma metálica junto com uma borracha densa e uma borracha esponjosa. Quando, no final de vida do veículo, o que vai acontecer? Quem que vai separar aquela alma metálica? Não vai separar. Vai moer tudo ou vai jogar no lixão. Isso é um crime, tá? Isso é um crime contra a ecologia, isso aí. Todo mundo sabe disso. Mas não tem jeito, não tem jeito. Assim como o pneu também. Porque né? ela fica grudada, aquela alma ali fica grudada no metal, porque o cara tem um trabalho desgraçado para tirar aquilo ali, né? Mas nós temos o End of Life Vehicle, que é o final de vida do veículo. E o pessoal confunde final de vida do veículo quando o veículo tem 30 anos de idade e você joga ele no lixão. Não. Se você bater um carro e der perda total, é final de vida do veículo. Tá? Então o carro é zero. O carro tem 6 meses, você bateu, estourou os 6 airbags, a seguradora já dá perda total, isso vai para o lixo, não tem jeito. Hoje em dia, se você abrir os airbags do carro, dificilmente só dá perda total. Né? Acho que só dá perda total. Isso aí. Não, legal. O papo está voando, já foi 50 minutos para a nossa entrevista. Quanto tempo? Eu não sei. Se você quer guardar para... Não, eu já vou abrir aqui para o pessoal. Quem quiser já fazer alguma pergunta para o Mauri, já querer colocar aí, já pode ir colocando enquanto a gente vai fazendo as últimas perguntas aqui. Porque quando o papo é bom, assim, o entrevistado é muito bom, conhece muito, o tempo voa. Agora, se você quiser fazer outra live, nós podemos falar só sobre mangueiras, só sobre guarnições de porta. Vamos com certeza. Só sobre correias. Porque, infelizmente, o Insta derruba a gente com 1 hora de live. Mas ainda temos um tempo para o pessoal fazer pergunta e a gente conversar um pouquinho mais. E, em relação ao futuro dos termoplásticos, assim, fala um pouquinho disso. Como é que você vê o futuro dentro da indústria automobilística? Como que você vê a evolução dos termoplásticos e o futuro dos veículos?
Eu vejo sempre redução de massa, tá? Isso eu sempre vejo, tá? Redução de massa é um ponto. E eu vejo, por exemplo, para quando nós não conseguimos utilizar, eu vou te falar de uma peça que chama Cross Carbin. Tá? Cross Carbin é um tubo de aço que, se você vê, ele vai... Ninguém vê essa peça do carro, ninguém vê. Porque ela é o que suporta o painel de instrumentos e ela vai, de um lado, se você imaginar dentro do carro, na região da porta, a parte da porta dianteira, entre a porta dianteira e o paralama, né? Então ela atravessa todo o carro, é um tubo de aço, é um tubão de aço, que pesado, né? E aquilo, para que serve aquele negócio? Uma que é para segurar o painel de instrumentos. Mas se você teve uma batida lateral, um caminhão, um caminhão te bate lateralmente e te empurra contra uma parede de concreto ou um morro, ele te prende ali dentro, se segura, fica um habitáculo. Porque atrás você tem um eixo traseiro que segura. Mas ali é só o Cross Carbin que segura você, né? A segurança, né? E essa peça é toda de aço, tá? Então nós fizemos já muitos trabalhos, tá? Só de plástico não dá, só de plástico não dá. Nós fizemos um trabalho de um material de alumínio hidroformado com poliamida e 60% de fibra de vidro. Tá? Que é uma peça de extrema segurança. Então eu não falo que ele é uma poliamida com fibra de vidro, eu falo que é uma fibra de vidro com poliamida, né? Ela tem 60% de fibra de vidro, tem mais fibra de vidro que... E assim, muitas montadoras ainda, nós já temos desenvolvido, muitas montadoras ainda preferem, né, lógico, custo, né, e segurança, ainda o tubão lá de aço, que é o Cross Carbin. Tá? Eu vejo como a tendência é cada vez mais ter materiais poliméricos, e se não conseguir material, o híbrido. O híbrido vai ser uma das tendências também. Tá? O híbrido vai ser uma tendência. Ah, que legal. Sobre injeções, né? Tem muitas alternativas hoje em dia. Ó, chegou uma pergunta aqui, ó, Cross Carbin é um componente estrutural da carroceria? É esse mesmo, esse tubo mesmo. É o Cross Carbin. Ele vai atrás, ninguém vê essa peça, ela vai atrás do painel de instrumentos. E ela é presa nas duas laterais, tá? Ela é presa nas duas laterais, e é para segurança e para segurar o painel de instrumentos, o volante, a parte do volante, né? Mas é o Cross Carbin, essa mesmo. A estrutura do carro como um todo, assim, aquela que eles falam que é a longarina do carro, é o quê? É aço mesmo? São tubos de aço? É todo de aço. É toda de aço. Toda a parte estrutural do veículo. É lógico, tem uns veículos hoje que eles são de SMC. Tá? O SMC é o Sheet Mold Compound. Hoje nós usamos algumas peças com essa... É um termo fixo, né? E nós usamos algumas peças de SMC. Eu não, sinceramente, eu não estou conseguindo ler aqui. Legal, o Felipe se você puder ler para mim. O Felipe está perguntando, introdução dos polímeros verdes pós-consumo já é lei na introdução nos carros e será no futuro próximo? Você acredita que os polímeros verdes já vão ser uma tendência aí, amor? Eu ouvi muito falar do polímero verde, por exemplo, né? O polietileno, que vem do álcool, né? Do etanol, né? Mas nós também vemos como verde para nós, de montadoras, o material reciclado. Tá? Então hoje, se você pegar o Fenderline, aquelas... dentro da caixa de rodas tem peças plásticas ali. Ali você pode usar um PP com PP reciclado. Tá? O problema do PP reciclado, realmente, do material reciclado, é a qualidade, é o controle de qualidade do material reciclado. Tá? Porque é muito difícil você manter sempre o mesmo controle de qualidade de um material reciclado. Do virgem é fácil. Agora, do reciclado é... Principalmente na contração, começa a mudar muita contração, né? Não dá. E nós temos o Fenderline, né, aquela caixa de rodas, nós temos praticamente tudo aprovado. O teste mais rigoroso dele, para nós, é a menos 30 graus. Tá? Se bater uma pedra lá a menos 30 graus, ele pode quebrar. Então, isso aí não é permitido. E, às vezes, você está com material virgem e não quebra. E o material reciclado, às vezes, trinca. Então, esse é uma diferença. Mas nós estamos trabalhando muito forte nisso. Eu já não estou mais lá. Eu acho que os plásticos verdes ainda vão evoluir muito, né? A formulação. Vão evoluir demais. Mas o plástico verde, na verdade, ele é a base. Se você quiser falar de material verde, você quer falar de material verde?
Vamos fazer e uma ninguém live pra fez falar propaganda dele? Não, ninguém fez propaganda dele. A borracha natural. Sim. Você quer mais verde do que a borracha natural? Ela não veio do petróleo. Sim. Ela não veio do petróleo. E nós usamos borracha natural nos coxins. Não existe melhor material para coxins de motor e buchas de suspensão do que borracha natural. Você quer material mais verde que borracha natural. Até tem uma pergunta aqui, ó, perguntando de aplicação de plásticos em coxim de motor, e você acabou de dizer que Não. O que eu quero é que eu não, sinceramente, eu não estou conseguindo ler, então é bom você falar para mim. Está dizendo assim, ó, a pergunta é, Amaury, você pode comentar a aplicação de plásticos em coxim de motor? E a outra é qual a porcentagem de EPDM utilizada no CP? O que eu posso comentar, sim. Por enquanto não acontece nunca isso, sabe por quê? O coxim do motor precisa ter rigidez dinâmica, perda de ângulo e ângulo de fase. Formação permanente. O material plástico, se você fizer um coxim de motor de material plástico, ele vai deformar e nunca, não vai acontecer. Perde a função dele, né? Não vai. A deformação permanente do termoplástico é muito ruim, se você comparar com a borracha natural. Além disso, as propriedades dinâmicas, rigidez dinâmica, perda de ângulo, ângulo de defasagem, durabilidade, não tem condições. Coxins de motor e bucha de suspensão, borracha natural e... É isso aí. Não tem. O Eduardo pergunta aqui a percentagem de EPDM, aí depende muito de cada fórmula, mas normalmente... Não, depende. Em torno de 20% de EPDM, 20% de EPDM. O para-choque, se você vê para-choque, eles chamam de engage hoje. Antigamente era PP com EPDM, hoje eles chamam de engage, né? Que é um nome comercial, acho que é do Dupont. O que acontece? Se você encostar num para-choque, você encosta num para-choque, se ele quebrar, ele só tem PP. Se ele afundar e voltar, ele tem PP com EPDM. Tá? É simples assim. Então, o PP, o que acontece? É um plástico que quebra. O EPDM dá aquela flexibilidade da borracha, né? Do termo fixo. Né? Gente, a gente já tem que, infelizmente, encerrar a live, porque senão daqui a pouco o Insta derruba e não vai dar tempo nem da gente despedir aqui do Amaury. As perguntas que chegarem depois eu posso mandar para o Amaury, e aí a gente marca uma nova data e vamos fazer uma nova live, né? Mas podemos fazer uma live... Ô, Júnior, nós podemos fazer uma live só de perguntas e respostas, porque acho que fica até interessante. Vamos fazer. Você pega todas as perguntas. Eu até peço desculpas, eu não estou enxergando mesmo. Não, mas você pega todas as perguntas. Eu coleto aqui e eu te passo. Isso. Faz uma live das perguntas e respostas dessa live. Acho que vai ficar interessante. Vamos fazer. Amaury, eu quero te agradecer demais. Né? Obrigado, muito obrigado. Você conhece muito e agregou muito valor aqui ao canal, a gente. Foi uma honra estar com você essa noite, né? Todo o seu conhecimento. E depois, nesse vídeo do YouTube, eu vou colocar lá os teus contatos também, do pessoal do LinkedIn, lá também para entrar em contato com você, alguém que queira falar, mas muito, muito obrigado, viu, Amaury? Eu que agradeço em nome de todos. E quem quiser, eu faço muitas publicações sobre baterias de veículos, não sei se você já viu, veículos elétricos, e sobre o grafeno. Todas as minhas publicações estão no LinkedIn e no Instagram. Maravilha. Todas estão lá. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Foi um grande prazer. Boa noite e a gente se fala.